Olá pessoal, boa tarde, como estão? É o seguinte, eu queria compartilhar uma reflexão com vocês, um insight que eu tive agora há pouco, baseado aí nas ideias do livro Reverie e Interpretação, Captando Algo Humano, de autoria do psicanalista americano Thomas Ogden. O Thomas Ogden, ele resgata esse conceito de reverie e de terceiro analítico do Bion para pensar a capacidade de sonho dentro da situação analítica, né, do setting analítico. E esse terceiro analítico, ele é algo que se produz a partir da relação entre analista e analisando, né? Ou seja, é uma espécie de dimensão, de neodimensão ou de neoformação a partir da singularidade de um encontro. Ou seja, analista e analisando não estão colocados de uma maneira prévia, não estão dados de antemão e de forma isolada. Não, eles se constroem mutuamente na sessão de análise, no processo de análise. Isso seria esse terceiro analítico. E a reverie seria a possibilidade da construção de uma atmosfera onírica dentro da sessão. Então isso me vamos assim, inspirou a mudar um pouco a abordagem, trazer uma contribuição aí com alguns pacientes meus, que às vezes eu percebo um pouco que ficam tanto nessa comunicação do cotidiano, de queixas e tal, que nem sempre tem uma questão assim infantil ou metafórica presente, ficam muito ali no concreto, nas queixas da vida cotidiana, em contratos, em problemas que eles têm que resolver. E muitas vezes essa capacidade de sonhar, né, que é justamente aquilo pelo qual deu origem à psicanálise, a psicanálise passou a existir em função do estudo dos sonhos, da formação do inconsciente, tudo isso fica deixado de lado. Eu tenho muitos colegas, inclusive, que eles percebem que tem uma série de pacientes, tem uma gama de pacientes hoje em dia, que eles não entram em análise, ficam numa espécie de psicoterapia, onde, digamos, fica uma conversa baseada ali num apoio, num conforto, no desdobramento de uma reflexão, mas que não é aquele sentido da análise tradicional em que há uma atmosfera onírica, desejos, devaneios que possam ser resgatados. Então, eu estou tendo algumas experiências em que eu estou propondo para esse tipo de paciente, ou dependendo do momento, às vezes o paciente está nesse momento, não que ele sempre fique assim, mas dependendo da análise, do momento da análise, ele está num momento de um empobrecimento onírico, e aí eu passei a ousar convidar essas pessoas a devanear no meio da sessão. Mas como é que eu vou fazer isso, Daniel? Não sei o que. Relaxa, fecha os olhos, atendimento online, eu desligo minha câmera, ele desliga a câmera dele, e ele se propõe a devanear, ele tenta relaxar para que as imagens surjam na cabeça dele. Gente, é incrível o resultado disso, tem dado muito certo nessas pessoas às vezes que ficam muito angustiadas, muito no concreto, ainda mais na situação da pandemia, que está todo mundo preocupado, perguntando assim se vai morrer, se não vai morrer, o que vai ser da vida. Vocês fazerem um convite ao sonho, ao devaneio, vamos resgatar aí a base da psicanálise. É fabuloso, é fantástico quando isso acontece, e os desdobramentos estão sendo belíssimos. Fica a dica para vocês, uma coisa que eu tive essa semana, esse insight, baseado aí nessa leitura do livro do Thomas Ogden, Reverie e Interpretação, da editora Escuta, tá bom? Captando Algo Humano. Valeu, um grande abraço e nos vemos por aí. Tchau, tchau.